venda é quanto mais eu vendo antes do mês terminar. Então, Uhum. se eu boto na frente da fila as pessoas mais qualificadas, o resultado vai ser melhor. Saber perguntar e saber olhar a porra da ferramenta, talvez seja a responsabilidade do PM ali, porque tá Uhum. analisando os dados comportamentais da jornada do usuário. Esses dois momentos que sempre acontecem no ciclo de produto, ele vai ter outras fases, outros momentos, eles podem acontecer em diferentes times frames, mas você vai sempre ter que fazer discovery e você sempre vai ter que fazer delivery. Né? Um time que não entrega nem deveria existir. Perfeito. Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Estamos aqui no momento inenarrável do nosso podcast. Eu tenho a honra, você já viu pela thumb, de receber Huxley Dias. Daqui a pouco ele vai se apresentar aqui. Mas o Huxley gravou, acho que um dos primeiros podcasts aqui da Métricas Boss. Se a galera arrastar lá pra baixo, ó, lá, mas muito lá pra baixo, ele tinha acabado de sair da Wine, ele tava no Google Campus, o vento batia no fone, a gente usava o Skype, tinha que acabar em 25 minutos, porque senão o Skype cortava. O Lucian não conseguia participar dos podcasts, porque ele morava em São João de Meriti, era o horário que a igreja ficava fazendo culto, aí saía no áudio. Nossa, Tem mais de 6 anos isso. Tem isso era um 7 rolê. anos, pra Aí, ser mais exato. isso era um rolê, agora ele tá aqui. Senhor Huxley Dias, do meu lado, claro, ele, o senhor Lucian Fialho, É isso, gente. mais conhecido como... Não, mais conhecido como Lucian Fialho. Hoje não vai ter? É isso. Oscar, mais conhecido pelos populares, também conhecido como Diamante Negro da Analytics. A minha vida é muito próprio. triste, cara. Huxley Dias, seja bem-vindo mais uma vez ao Analytics Talks. Que honra absurda ter você aqui. Muito obrigado por me receber aqui na Analytics House. Pô, eu tava curioso pra conhecer esse espaço aqui, tava devendo. Tava Sei. devendo. Obrigado, mano. Uma satisfação sempre. Pô, tá Tá com maluco? vocês Se aqui. apresenta pra galera aí, conta um pouquinho de você, conta um pouquinho da tua história, fala um Boa. pouquinho da Punk. Fala aí pra galera te conhecer. Vamos Quem lá, não vamos conhece, né? Quem não conhece, né? Bom, eu sou o Huxley Dias. Eu basicamente sou uma pessoa natural do Espírito Santo. As pessoas confundem, mas eu sou capixaba. Moro em São Paulo já há uns 7 anos também. E gosto bastante de música, de me conectar com as pessoas. E gosto muito de tecnologia e por isso eu trabalho com tecnologia. Falando um pouco desse lado profissional, assim, tem um background ali de design. Isso às vezes confunde as pessoas, mas passei bastante tempo fazendo analytics, né? Tanto da parte técnica de implementação, quanto da parte mais estratégica e analítica mesmo. E fiz algumas coisas diferentes ao longo da carreira, assim, trabalhando em alguns diferentes atuações, como consultor, como implementador de analytics, como profissional da área de growth, gerindo times de growth, gerindo times de design e gerindo times de produto, né, de product managers. E também sou fundador da Punk Metrics, junto com o meu sócio Michel Zetum. A gente criou a Punk Metrics inicialmente criando um software de analytics, que é uma bela história, né, de fracasso, que a gente pode contar aí, se vocês tiverem Pô, curiosidade. A vamos gente fez falar um já, software já. de analytics, quebramos, mas foi bem divertido, aprendemos um monte. Virou consultoria, né, para ajudar as empresas, principalmente SaaS, B2B. E hoje a Punk Metrics é apenas uma escola online, eu diria assim. Né? Então, tem conteúdo gratuito e tem conteúdo pago lá. A gente basicamente ensina profissionais de design, growth e product manager a aprender sobre product analytics. Né? Uma pegada muito mais de análise comportamental e gestão de produto. E é isso. Hoje eu tô aqui com vocês batendo esse papo. É uma honra absurda, cara. Pra galera que não sabe, eu e o Hux, a gente se conheceu uns tempos atrás, na época de comunidade de Facebook, né, Hux? Você vê quanto tempo tem essa porra. Sim. Galera, Caralho, vocês se conhecem há um tempão mesmo. É. comunidade de Facebook. Acho que a gente nem tinha métricas ainda, eu tava só com blog e tal. Que aí, de vez em quando postava na comunidade, aí a galera trazia alguma informação para debate, a gente ia lá, debatia, e sempre debatendo mesmo com respeito, né? Até quando alguém cagava a regra. Mas agora a gente tá, né, cascudinho, né? Tá cascudinho, Não na precisa paz. ficar se estressando O Huxley tanto, não quer né? se estressar mais com porra Nem É. eu, nenhuma. Deus me livre. Ouvi Isso aqui, boatos pariu. aí que o cara tá zen, hein? É. Mas, porra, tem tempo. Pra gente tá sendo um maior prazer, como a gente falou também no podcast com o Caio Tramontina, de Estranho Itaú. Pra gente, porra, é um marco muito forte, assim, ter você participando com a gente naquela época.
que a gente, porra, no Skype, no desespero e tudo mais. E tem agora, pô, com essa estrutura, câmera, vídeo, então pra gente é muito importante tê-lo aqui. Saiba Legal. disso. Obrigado, Saiba disso. obrigado pelo convite aí, por todos esses anos. Eu sempre falo com a galera, além de tudo, da gente estar na mesma área profissional, que durante muito tempo era um se apoiando no outro, que era poucas pessoas falavam do tema. Pode crer. Então, além da gente ser da mesma área profissional, a gente ser amigos, né? A gente sempre fala, Uhum. cara, a gente se diverte, dá risada, morre de saudade quando não vê o outro, fica mandando mensagem pelo WhatsApp ali, tentando tampar uma lacuna, mas é bom quando a gente se encontra É pessoalmente. isso aí. Já começa falando pra gente aí esse trampo que você tinha na Punk, já vamos falar logo. Você já deu spoiler, a galera deve estar maluca como eu pra ouvir. Já fala Boa. esse trampo aí que tu teve de montar uma ferramenta de analytics. Vambora, já conta Boa, pra essa é nós. legal. Deixa eu, então, contar. Teve uma época da minha carreira, ainda lá na Wine, que eu comecei a fazer implementação de analytics e Uhum. gostei muito, né? Só dando contexto, eu era designer, só que é aquela época que você é designer faz tudo. Desenvolvedor front-end, você faz arquitetura da informação, faz o protótipo, entrevista o usuário, testa e coda. De É, ponta a ponta. e às vezes eu falo isso porque o mercado evoluiu bastante. Hoje, a maioria dos times de design tem as suas repartições. Uma pessoa Uhum. só faz UX estratégico, a outra só faz UI, então, outra só faz design de serviço. Nesse meu momento de carreira, eu fazia um pouco de tudo. E como eu trabalhava em e-commerce, e como vocês bem sabem, e a audiência também sabe, e-commerce, números é extremamente relevante, né? Você está o tempo inteiro acompanhando métricas de conversão, taxa de rejeição, velocidade da aplicação, né? Tempo de carregamento. E aí eu tive um mentor, que eu acho que você conhece também, é o PH. O PH sempre gostou muito de analytics, ele incentivava todo o time, não só a gente, né? Todo o time de design recebia um treinamento de analytics. Para todo mundo era interessante, que eu vejo muito nas consultorias e tudo mais, os designers trabalhando com duas telas, né? Uma tela fazendo alguma coisa, ou chat de conversa, e outra tela, sua tela de craft, né, de trabalho. E nessa época a gente trabalhava com duas telas, uma no software de craft, que vocês vão estranhar também, mas a gente usava Fireworks e Photoshop, e a outra era aberto o Google Analytics. Todos os Maneiro. designers trabalhavam assim. Maneiro. Então, eu recebi muito desse incentivo e comecei a fazer bastante analytics, gostei. Comecei a devorar aqueles livros que são os mais antigos ali, do Avinash, Uhum. tinha uns outros livros de conversão também, do Tim Ash. Pode crer. Comecei a ver isso, e aí eu comecei a aprender a parte técnica, que eu sabia um pouco de front-end também. E comecei a implementar analytics cada vez mais. E foi uma época que o Adobe Analytics no Brasil ganhou uma certa Na ascensão força, assim. também. Pode crer. Eu posso estar errado hoje em dia, eu não acho que não é tão relevante quanto foi aquela Eu, época. eu conhecia duas empresas que usavam. Uma era Americanas, que eu sei que já usa o GA tem um tempo, e a outra é Web Motors, que eu sei que usa até hoje. Tem até podcast com a gente aqui, com o Bruno Bortolotto, que ele contou a Uhum. história da Web Motors, ficou muito foda, e eles usam todo o suite Adobe, mas conheço mais ninguém. Então, Mais nessa ninguém. época tinha mais pessoas usando, porque eu lembro que a gente foi fazer um treinamento. A Adobe até locomoveu uma equipe para vir para o Brasil para dar o treinamento da certificação oficial. Mas tinha assim, umas 15 pessoas na sala que conseguiram fazer a certificação de Bizarro. implementação de Adobe. E aí tinha a gente, uma galera que trabalhava ali em agências ali que atendia B2Ws e aqueles grupos de Jeep, Chrysler, Fiat, que eram a galera que Que usava usava. mais. Então eu fiz essas certificações e passei a virar implementador de analytics, tanto Adobe quanto Google. E aí eu passei um tempo fazendo isso e eu adquiri muita expertise ali com a parte de implementação, com a parte de APIs, né? A gente montou um BI lá na Wine nessa época, que a gente extraía dados, juntava com os dados da RP, passava ali em um data lake. A gente usava o Tableau na época como visualizador de dados. E aí surgiu uma oportunidade de... A gente foi no Analytics, no Web Summit, não, desculpa, no RD Summit. RD A gente foi Summit. no RD Summit em um ano, e aí tinha uma salinha com a portinha assim escrito Analytics Challenge, bem clichêzão assim. Tava eu e o PH andando no corredor assim, falou, ué, o que é essa portinha aqui? Vamos entrar, entramos, sentamos. Era uma salinha, aí tinha um cara que ficava explicando, olha, a gente tem um software de dados, de análise de dados, que ele é a base de vários produtos que vocês usam e não sabem. Eu falei, nossa, que estranho, o que é isso, hein? Mas falar, sabe a parte de relatórios que tem dentro do Zendesk? Sei. Sabe a parte de relatórios que tem
dentro do... Qual que era o outro que usava isso também? Da TOTUS, né? Dos softwares da TOTUS. Eu falei, sei. Sabe o Analytics Market que tem dentro do RD Station? Sei. Então, tudo isso é ligado com o Gudeira. É o Gudeira que está trabalhando ali por trás. Eu falei, nossa, o que é isso? Que Aí a gente porra é explicou. essa? Ó, o Gudeira é uma plataforma de dados, de ingestão, de ETL e visualização que facilita você fazer o que eles chamavam na época de Embed Analytics. Você faz uma aplicação e embeda Embeda dentro de ali uma outra dentro. aplicação. Foi, olha, que loucura, nem sabia. Falou, a gente está vindo para o Brasil e a gente quer ter um case aqui. Para isso, a gente criou o Analytics Challenge. Você fazer um software funcional usando a nossa base. Se você ganhar, você vai ganhar isso, aquilo outro, um advisor. Aí eu e o PH sentamos na sala e falamos, tá Tá para bom, nós. né? E fizemos, até chamamos o Gabrielzinho, o Gabriel Pinheiro. Não sei se vocês conhecem, ele tem um livro também de UX estratégico. E ele fez a proposta de valor pra gente e tudo mais. E a gente trabalhava com e-commerce. Problema com dados era o que a gente mais tinha, né? É o que não vai faltar. Então a gente fez um caso de uso que se aplicava no que esse produto estava querendo. E ganhamos o primeiro lugar do Brasil. Isso era Que irado. 2015. Aí eu falei, olha, vocês ganharam, então vocês vão ter direito de usar o software por tanto tempo, vocês vão ganhar um advisor, que é o nosso representante no Brasil, e apoio para abrir, eles já tinham conexão com um monte de empresas, e vão dar a conexão no mercado para vocês venderem os primeiros unidades, eram SaaS, né? Aí começamos a codar, a gente integrava o Google Analytics via API com o Search Console. Não sei se vocês lembram, o Search Console ele só gravava 3 meses de 3 dados, meses, né? e ou você gravava aquele dado ou você Você perdia. perdia. E no e-commerce, né, isso era bem relevante. E a gente começou integrando VTEX, porque era uma das plataformas que tinha a API Maiores mais no Brasil estável também. naquela época e uma quantidade de clientes relevantes. Grande. E a gente fez, esse era o nosso start, nosso MVP. MVP, né? Começamos a fazer, começamos até a codar. E esse advisor era o Michel Zetum. Que maneiro. Ele era representante do Gudeira no Brasil, ele trouxe o Gudeira para cá, o Gudeira foi adquirido pela TOTUS depois, Maneiro. né? E aí a gente fomos fazer outra coisa. Mas esse foi a nossa primeira empreitada juntos em Analytics. Eu e o PH irado. usava muito da parte técnica que a gente conhecia de Analytics, o Michel ajudava muito Parte de negócio. nas integrações via Gudeira, fazer Exato. ETL. E deu errado, foi o nosso primeiro projeto que deu errado, porque todo mundo tava part-time naquela... Ninguém dava full, né? Ninguém Pode dava crer. full-time, a gente viu que o negócio não tava andando, e a gente deixou pra lá, ficamos com a dívidazinha, e todo mundo combinou o jogo e bola pra frente. O importante é que a gente continuou com a admiração profissional que a gente tinha pelo outro, pô, conhecer um monte de gente legal, e descobrimos o que cada um pode acrescentar tecnicamente, quais são os valores que as pessoas carregam, né? E aí a gente manteve esse contato. E aí fiz outras coisas. A segunda empreitada mesmo, com o Michel, aí sim a gente já tinha fundado a Punk Metrics e a gente criou um software de analista que chamava Pipe Hacks. O nome é ótimo. Nome bom. A gente se juntou com o Thiago Reis da Growth Machine, eu, o Thiago Reis, o Michel, e tinha mais um outro sócio que hoje ele tem uma escola de CS, a CS Academy, né? Não sei se vocês conhecem, Não. mas ele foi nosso sócio o Diego, ele foi nosso sócio nessa primeira empreitada também. E a gente começou integrando. A maioria das empresas SaaS B2B que a gente conhecia usava a seguinte stack: Google Analytics, RD Station, né, para geração de lead, lead scoring e tudo mais, e as réguas, com Pipedrive para vendas, né, para fazer a parte de sales. Então a gente começou com esse stack. Ninguém conseguia enxergar a jornada completa. Ele não sabia de qual tráfego, qual source do tráfego veio ali o usuário antes de virar um lead, ou mesmo que seja aquele lead frio ainda que só deixou o e-mail. E quando ele evoluía, deixava mais dados e passava a ser uma oportunidade e virava um deal, né? Quando vendia. Ninguém enxergava essa jornada completa. A gente começou a fazer pesquisa, usamos metodologia de design mesmo. Entrevistamos muitas pessoas, principalmente times de venda, de marketing e vendas. E falou: olha, isso aqui é uma dor latente, vamos cair para cima. Aí começamos. Nosso primeiro software, Pipe Hacks, ele integrava Google Analytics, RD Station e Pipedrive, para você ter uma visão completa de funil, né? Aquisição, a conversão e depois a conversão final. Exato. E aí foi legal, existiu o MVP, teve beta testers, né, que usando o produto, e a gente se deparou com um seguinte probleminha.
O probleminha sempre vem, né? Não sei se vocês lembram, mas isso era 2016 já. O RD Station não tinha API. Não tinha. Eu pode não sei crer. se tem hoje, tá? Tem, Não tem, tem. hoje tem. E a gente usava muita informação da timeline do lead. Então, quem tá assistindo aí, que usa RD Station, muita gente usa no Brasil, vai saber exatamente o que é. Você abre o Uhum. lead, ele tem uma timeline com todo o histórico dele. E ali tinha um monte de metadado relevante pra gente, que não, a gente não só coletava, a gente adicionava uma camada de inteligência que a gente priorizava, Uhum. né, pro SDR quem ele ia abordar primeiro. Pra ele otimizar Maneiro. o processo de Sim. venda, né? Venda é quanto mais eu vendo antes do mês terminar. Então, Uhum. se eu boto na frente da fila as pessoas mais qualificadas, o resultado vai ser melhor. E a gente fez isso, só que a gente precisava crawlear a Era um web timeline. scrapping, né, que vocês A faziam. gente fazia com web scrap, não tinha. Então, assim, vocês aqui da Métrica Boss têm lá um RD, um RD Station. Vocês me davam acesso da gente, a gente logava como usuário no nosso crawler. 2015. Viu? Agora vocês Que entenderam. loucura. Então a gente logava com o usuário de vocês e crawleava, aí pegava lead por lead, aí pegava o URL da timeline do lead, carregava ela num simulador de browser via crawler e crawleava as informações que a gente tinha mapeado, os metadados que a gente queria. Aí ela tinha um load, né? Ela infinite scroll. Aham. Então quando ela achava que crawleava tinha mais coisa Tinha pra mais coisa baixo. pra E aí baixo. teve que fazer MD5, um monte de treta pra Que conseguir. vontade O que de aconteceu? chorar. O nosso custo computacional Alto ficou pra caralho. extremamente caro. E a Alto gente pra caralho. Absurdamente. inviabilizou o projeto, porque a gente ia fazer um SaaS, né? Provavelmente quem tem um SaaS aí que tá ouvindo a gente sabe que no Brasil, apesar da gente usar bastante SaaS, existe uma resistência. Ninguém quer pagar por um SaaS. Sim, Todo mundo sim. acha caro um SaaS. Sim. Independente de qual camada de serviço que Sim. ele... Ainda existe um pouco dessa resistência. Então ninguém queria pagar o custo. Só que, por incrível que pareça, todo mundo aí encontrava valor na nossa solução. Então, como ninguém queria pagar a gente o valor que a gente precisava para aquele SaaS ser viável, dado o custo, a gente começou a oferecer isso como um serviço de consultoria da PunkMats. E as pessoas pagavam mais Mais do a que o triplo. consultoria do que... Eles pagavam um ticket bem maior na consultoria para a gente fazer a mesma coisa e ficava Uhum. para a empresa. Uhum. Né? Era o stack da empresa, a gente botava tudo no servidor da empresa, custo dela. Eles pagavam a gente estruturava, treinava e ia pro próximo. Eles pagavam um ticket bem maior, então a gente começou a fazer consultoria. Mas o nosso software de analytics que deu errado era esse. Maneiro. Talvez se a gente tentar hoje de novo, a gente Tem outra consiga. história, né? Mas essa aí é a grande história. Não, é bem complicado. A história é boa. É porque assim, hoje, se você for parar pra pensar, existem outras ferramentas até que poderiam diminuir esse custo computacional, como o Puppeteer e o caralho, que usa a API do V8 do Chrome para poder emular headless o navegador, mas loucura. Divertido. Não, mas É. isso... Eu sou o tipo de pessoa que faria uma doideira dessa. só que... Sim. Nessa época, o Integromat, o Make, o N8N lá não eram tão populares. Então hoje tem uma série de soluções Que já de tão no-code prontas, né? que a gente Uhum. consegue fazer. A gente até fez umas POCs. A gente tem usado isso com outro objetivo, né? Depois eu conto um pouco mais pra vocês. Né? O Michel tá com outro projeto agora. Então o que a gente fez? A PunkMats ela deixou de existir como consultoria e virou só um braço de educação online. Que é o que tem lá. Então, vocês entram lá, tem um blog, um monte de conteúdo gratuito. Tem curso gratuito e tem os cursos pagos. Não é igual o Prime, porque o Prime tem subscription, tem uma caralhada de cursos lá. A gente tem uma coisinha muito mais focada. Mas o Michel, ele deixou de ser sócio da PunkMetrics para abrir um novo negócio. Mas a gente nunca deixou de ser parceiro de negócio. Tá Então, eu tô com ele num novo projeto que chama MapLead. É um gerador de demanda que a gente usa bastante de no-code. A gente usa muito da nossa expertise em analytics, extração de dados, web scraping, nessa nova solução. Maneiro. Sabe o que o Huxley acabou de fazer? Ao explicar tudo isso, contar essa história? Eu sei, pô. Fazer quê? a propaganda O quê? do Métricas Boss Não, Prime. tu desbloqueou, meu chapa. Galera não tá ligada nessa. Galera desbloqueia presente, meu Que chapa. isso, ao vivaço? Galera desbloqueia presente, meu irmão. Aí tem presente. Vou abrir aqui, ó. Pode Pode abrir, abrir, pode pode abrir. Pô. Aí, ó, cafezinho da Brahma da Coffee Cafezinho. Mais. Aí, Esse é bom. muita Eu tô onda. bebendo aqui, Tá já tomando tá esse, aprovado. pode crer. Pode Essa crer. daqui vocês vão dar risada. A mamba negra do Analytics.
Eu tenho 4 camisas dessa daqui. Eles, filho da mãe, tem até casaco, cara. Ele tem um Pô, casaco. ele tem tem até casaco. casaco. Tá maluco? Pra Mas você ele tem ver, qual sabe o que é isso casaco? aqui? Primeiro? Tem o cinza, é. Ó, galera, vocês estão querendo montar uma estratégia de retenção? Isso aqui é fidelidade. Muitos anos retido aqui, ó. Taxa de retenção É altíssima. fidelidade. Sabe quantas Ó. canecas dessa eu tenho? Essa daí eu Essa acho daí que tu tu não tem, não. Essa eu acho que tu Não pode tem, não não, ter. não tem, não. Ele tem outras, mas essa eu acho que ele não tem. Ai, meu Deus, essa tá aqui, tá até difícil de Tá abrir. até essa daí Pode rasgar, pode embaladinha. Pode rasgar essa porra aí. É só plástico bolha pra vir direitinho. Mas essa daí, essa é uma versão. Não é a do podcast, mas é uma versão diferente. Rapaz, o negócio foi feito pra Pra não quebrar. segurança. Aí. Eu tenho 2 dessas. Agora, na verdade, eu tenho 3. Vocês esqueceram, pô? Sou veterano É de... verdade, ele foi Tava no veterano Summit, do pô. Analytics Summit. Não, que pra mim fosse a do episódio 100. Agora eu Boa. tenho 3. Agora eu já posso montar um kit e fazer o quê? Já Vender pode no Mercado vender no Livre. Mercado Livre. Obrigado. Tá maluco, tamo junto, pô. Luciano, isso aqui abre e deixa, depois a gente fala dos patrocinadores, né? Exatamente. Vocês viram aí o café de cerveja da Coffee Mais, muito forte. E é um drip coffee feito em parceria. Deixa eu pegar essa caixa aqui. Esse aqui a gente não tinha mostrado ainda. Boa. É um drip coffee da Brahma, cara. A Brahma tem um projeto chamado Bramosidade. E aí ele fez parceria com a Coffee Mais. E Boa. eles têm esse café aqui bem E é bacana. cremoso, porque É a bem- Brahma fala da exatamente. bramosidade e eles quiseram falar da cremosidade desse café. Exatamente, muito maneiro. Mas a Coffee Mais tem cápsula, tem canequinha, tem café em grão, tem Pó, tudo né? lá dentro da plataforma deles. E aqui na descrição você tem 20% de desconto para você poder comprar o seu café e tirar sua onda de manhã de hipster, fazendo um cafezinho no Drip Coffee. Eu gosto de tirar essa onda aí. Tô ligado, tô E ligado. pra garantir a mamba negra? A Mamba Negra, que esse inclusive é um nome que a gente precisa revisar, você pode garantir aqui 20% de desconto, vulgo R$20 R$20. em compras lá para você poder Boa. utilizar e comprar as camisas. E aqui nesse caso a gente tem várias, não tem só a do menos X mais dados, tem não seja pro inteiro. E para quem tá migrando pro GA4, tem page view ao caralho que você pode utilizar aí Ó, para você poder pra galera- fazer as suas eu quero. Não, e eu quero saber se a galera pega a referência do que é a mamba negra. Alguém que sabe a referência disso? Porra nenhuma, só muito nerd pra saber. Não, né? tô ligado, pô, é um Megamente, desenho. pô, É, Megamente, pô. Megamente. O Megamente, quando ele vai A Mamba ele- Negra. criado, traga a mamba negra. Aí ele veste a armadura e expulsa o vilão do bagulho, tá Exatamente, maluco? exatamente. Muito bom. Porra, a mamba muito bom. negra é pica, tá? E se você quiser, a Hux já deu a deixa aqui, mas se você quiser aprender tudo sobre Digital Analytics do zero ao avançado, Métricas aos Prime, mais de 20 treinamentos, o link tá aqui em descobrir. E também tem o link da Punk Metrics para você poder descobrir o blog e os cursos do Hux aqui também, fechou? Tem curso meu na Métricas Boss Prime. Pode entrar lá. Vem estudar com a gente, porra. Vambora. Hux, pra gente poder trocar as ideias aqui já, começar a falar ainda mais de produtos, você já falou bastante de produtos de dados aqui, foi o que você fez, mas eu queria unir duas perguntas numa aqui, beleza? Eu queria que você falasse, de fato, o que é Product Analytics para você e que você explicasse o que são essas ramificações que a gente tem hoje, né? PO, PM, PM do não sei Nossa, o quê, por PM favor. do não sei, PO do não Por sei favor. aonde. E explicar o que é Product Analytics, explicar essas paradas aqui na prática, Uhum. que fazem, onde comem, que vivem, onde Sim. estudam, e poder falar como é que na prática esses times usam dados no Boa. seu dia a dia. Legal, excelente pergunta. Bom, a gente lá na Punk Metrics costuma dizer que Product Analytics, ele é a parte de você usar e analisar dados que são resultantes da interação do usuário. Então, essa simples definição aqui já ajuda as pessoas a entenderem Uhum. muito. Por quê? Quando a gente olha ali, principalmente Analytics como um todo, Web Analytics, não sei se vocês concordam comigo, o Web Analytics ele nasceu muito mais forte no marketing digital. A galera de Perfeito. produto está usando agora. Perfeito, sim, concordo. né? Começou agora. Então, Bastante. como ele nasceu forte no marketing digital, tem um viés muito forte de canais, de olhar a aquisição, Aquisição, tráfego sim, somado sim. a isso, taxas de conversões, principalmente de aquisição. né? Perfeito. Quando a gente fala de Product Analytics, a gente está falando muito mais da vivência ali dentro do produto, né? Das interações dentro do produto. Perfeito. Não que não seja relevante essa primeira etapa, Lógico. mas ele geralmente concentra mais no uso do produto e ele se difere também do restante das outras formas de analytics, porque a gente não está falando do dado transacional. E Perfeito. para a galera entender um pouco mais, pensa assim, uma plataforma de e-commerce, por exemplo, uma Vtex, uma Shopify, essas coisas,
mesmo que você não instale um Analytics lá, que obviamente não é recomendado, né, a gente não precisa nem entrar nesse assunto, ele vai ter uma série de dados que ele registra porque é a lógica do sistema, né? Perfeito. Passou por essa página, adicionou um item no carrinho, botou, esse é o valor total, transacionou, está registrado aqui uma compra de valor X Quase com um log. um log, um dado de Boa. log. Esses dados também são úteis, ajuda a gente bastante a fazer uma série de análises, né? Principalmente se você vai reportar resultados macros, resultados financeiros, resultados de Uhum. negócio. Agora, para quem está trabalhando com otimização de produto, retenção, melhoria de experiência, o dado comportamental é relevante. E esse dado comportamental nem sempre ele vai ser gravado na base de log, porque é algo que o usuário fez ali, clicou no botão, disparou um evento, né? Passou de uma página para outra, andou tantos por cento na etapa de uma jornada, só que ele não concluiu um pedido, por exemplo. Vamos pegar o caso do e-commerce, eu acho que é a forma mais fácil de explicar, né? Não, quer ver? Tem um jeito simples. Muitos produtos têm aqueles steps para o cara finalizar até se cadastrar. Então, um dos processos de otimização de jornada de cadastro é o cara entender quais são os campos relevantes, talvez, dentro desse processo, e até usar viés psicológico para poder entender, pô, eu coloco o campo de CPF no início ou no fim. Tudo Exato. isso são coisas que você vai extrair dos dados para você poder melhorar o produto, e aí, no fim, a jornada de cadastro vai ser menor ou vai ser mais eficiente, né? Exato. Perfeito. Então eu gosto de ter comigo essa definição, né? Principalmente dados comportamentais de quando o seu cliente, o seu usuário se relaciona com o seu produto. Porque num contexto de business, você vai ter uma infinidade de outros dados, né? Até se a pessoa entrou em contato com, se você tem um negócio mais tradicional, entrou em contato com o seu atendente, seu vendedor, e falou lá pelo telefone, e passou um monte de dados via telefone, esses dados ele pode ser utilizado depois na análise final, olhar resultado. Mas eu estou falando principalmente sobre interações com produtos digitais. Então, o Product Analytics, ele se reserva a esse campo aí. Boa, boa. Aí falando dos Isso, o que dos que é papéis, PO, né, PM, como eu essa vi galera usa dados? eu vou acrescentar aqui o papel do designer também, porque Boa. ele tá nesse meio todo. Não, eu tô perdido. Pode falar, acrescentar Não, o o que você design é quiser. total, né? Porque Eu é não- ele que eu vai não sei, mas- lealtar essas melhorias, né? De Eu não sei mais o interface. que é. É o Product Owner, é o PM, é o PMO, é o PMP. Eu tô perdidinho, não sei mais Pensando de baixo para cima. Eu imagino Tá. que deva ter uma hierarquia entre essa estrutura. Boa, vamos lá. Sobre hierarquia depende, né, muito Boa. depende de como que a empresa se decidiu organizar. Onde eu tô mais acostumado a trabalhar, vamos pegar a unidade menor que configura um time, é um squad, que a gente chama, né, dentro daquela lógica lá de Boa. squads, tribos, e capítulos, né, chapters. Um squad, na maioria das vezes que eu tô acostumado a trabalhar, não existe uma hierarquia entre os papéis. Uhum. Na teoria, deveria o papel da pessoa designer, a pessoa PM, Product Manager, ou Product Owner, eu vou tentar explicar a diferença depois, e a pessoa de engenharia, eles deveriam ter a mesma responsabilidade sobre o resultado que aquele squad está tentando alcançar. Uhum. Então não existe hierarquia. Na maioria das empresas modernas, startups mais estabelecidas, com processos e times, essas pessoas trabalham dentro da unidade menor, que é o squad, mas ela reporta para uma pessoa que está Uhum. acima, que também vê vários outros squads. Então, a pessoa designer responde para uma liderança de design, a pessoa PM responde para uma liderança de produto e de engenharia, né, que são os developers, da mesma forma. Eu prefiro esse formato, tá? Porque a gente deixa muito claro que isso é um time, eles são pares, são parceiros, né? Participam da mesma meta. Uhum. Participam da mesma meta, tem que correr atrás do mesmo objetivo. Mas sim, tem lugares que a pessoa, na maioria das vezes, a pessoa PM ou PO é responsável pelo time, pelo resultado, e às vezes é o líder dessas outras pessoas. Perfeito. Quando a gente olha do ponto de vista profissional, não é tão bom, porque pensa assim, se você tá começando lá sua carreira como um Analytics Junior, né, um Web Analytics Junior, e você preferia ter o Lucian como seu líder, ou você preferia ter uma pessoa que é boa em designer como seu líder? Então, pensando em questão de evolução de carreira, eu particularmente me preocupo muito com isso, é melhor que uma pessoa reporte para uma pessoa da mesma capacidade técnica, né, que vai conseguir te ajudar a evoluir, né, vai te falar Pode lá crer. um monte de macete de analytics que vai fazer você evoluir muito mais rápido do que se você ter que ficar correndo com as próprias pernas. Esse é um dos motivos. Mas falando ali,
um pouco da divisão de PO e PM, tá? O que as pessoas falam no by the book, assim, né? PM, ele tá muito mais ligado em resolver um problema do usuário, entregar valor para o usuário, né? Tá. Resolver um problema real. Enquanto que você resolve esse problema, você gera valor para a companhia. A companhia vai se beneficiar de forma monetária de alguma forma disso. O que eu vejo que acontece, a diferença do PO é que o PO, Product Owner, e aí assim, eu não tô cagando regra aqui, tá, Não, galera? É claro. o que a gente mais vê no mercado e é também como que as pessoas se definem. O PO, ele pode ser, por exemplo, vamos pegar lá um exemplo que eu vi acontecendo na Porto Seguro. Na Porto Seguro, você tem lá uma pessoa que é especialista em sinistros, tá? Whatever o que seja as definições de sinistro. Taxa de sinistralidade, né? Quanto que eu flexibilidade de preço, se eu mudo o preço numa região, numa cidade. Então essa pessoa, ela vai ser um especialista em sinistro, um coordenador, dependendo do título. Quando a gente começou o movimento de digitalização das coisas, que nessas empresas mais tradicionais a gente chama de transformação digital, Perfeito. eles pegaram essa pessoa que era um especialista naquele tema e transformou em um dono do produto. Então, falou assim, ó, dentro do time que vai digitalizar essa jornada, o dono é você, que manja muito de sinistros, tá? Diferente do PM. O PM ele pode vir de vários backgrounds, que a gente vê isso, é muito comum. O PM não precisa ter uma formação específica. Eu vejo muita gente virando PM, principalmente quem migra de carreira. Só que o PM ele vai ter que entender de tecnologia, ele vai ter que entender de experiência, ele vai ter que entender um pouco ali de dados e tudo mais. Ele não precisa ser um especialista naquele tema para gerir um produto digital que vai atender aquela necessidade. Então, poderia pegar um PM de mercado, se ele sabe a prática de produto, e falar, olha, tem um desafio aqui com um tema sinistro, que você vai ter que entender, além de tecnologia que você manja, de taxa de sinistralidade, etc, etc. E um bom PM, ele, teoricamente, deve ser capaz de ser um PM em qualquer disciplina, em qualquer assunto. Seja de sinistro, seja de ser um PM de uma ferramenta de analytics, ser o PM lá do Google Analytics. Perfeito. Com a prática de processo de produto, ele aplica aquela prática, trabalhando em conjunto, entendendo de experiência, entendendo de mercado, de preço, de concorrência, ele vai ser a pessoa Product Manager daquilo. Legal. Sempre com o viés de resolver um problema do usuário, que é um problema de mercado, que gera profitable, que gera dinheiro para a companhia. Pô, do caralho. E como que essa galera utiliza dados no dia a dia? A gente falou muito bem que você trouxe aqui, que a gente tem essa parte de analytics, web analytics, digital analytics, ela foi muito enraizada no marketing digital, né? E é muito simples a gente entender isso, por quê? Porque foi muito voltado à publicidade, né? Então, pô, eu faço anúncio, eu tenho que entender a jornada desse anúncio, o resultado desse anúncio, eu tenho uma ferramenta que me ajuda ali. Mas a gente sempre fala muito aqui na Métricas, a gente tenta endossar isso no mercado, você também, é que, cara, para mim são 3 fases aqui, né? É a aquisição, que é como eu trago essa pessoa para dentro do site. O produto, que é o meu site, e depois a experiência pós-compra, que aí eu começo a falar de retenção, CRM, papapá. Então, quando a gente olha métricas, O eu posso produto olhar também os já é três aqui. retenção. Sim, sim. Mas é porque aqui eu tenho, acho que a relação que eu estou tentando trazer só pro digital, que a gente via, né? Era, eu olho a aquisição para saber se eu estou trazendo gente boa para dentro, depois eu olho a minha página para saber se ela está atingindo o esperado que essa pessoa queria, e depois eu olho o final para saber se a entrega final, o produto, isso era o que a gente via no marketing digital. Só que hoje, como você bem falou, você tem lá Squad, Tribo, Chapter ali dentro, e até dando um salve aqui pro nosso querido Horácio Soares, lá da Raia Drogazil. O Horácio falou, cara, a gente tem a squad de pesquisa, a squad de checkout, a squad de carrinho. Tipo assim, você tem uma equipe separada por cada etapa da Exato. jornada. E aí eu queria justamente entender como é que é essa gestão da equipe separada por cada etapa da jornada ali e como é que a galera usa dados no dia a dia. Sacou? Como é que a galera faz? A galera simplesmente vai lá, analisa o resultado da experiência que fez ou consegue ser mais proativo para descobrir oportunidades, problemas? Como que é isso feito na prática? Você falou? Não. Boa. Pergunta muito bem elaborada, complexa, e assim, existem diferentes níveis de maturidades dentro desse assunto, tá? Então, o que eu vou falar aqui, a pessoa vai falar, mas comigo não é assim, na minha empresa não é assim. Assim, provavelmente não vai ser. Tá? Então, eu vou tentar trazer aqui uma visão muito mais, assim, exploratória do que eu acho que são E não existe certo benefícios, ou não existe errado. certo, errado. O que eu É a vejo, tua assim, visão.
Qual que é a situação que esses profissionais conseguem se beneficiar dessa disciplina, né? Então, pensando num processo de produto, pensa bem assim, né? A gente sempre trabalha com ciclos. A grande Perfeito. maioria dos times vão trabalhar com ciclos, melhor ainda os times que trabalham com OKRs, que já é uma forma fácil de você Uhum. monitorar, Perfeito. você acompanha a evolução se você está indo na direção do seu objetivo. Esses ciclos parecem não, mas eles passam muito rápidos, né? Eles são fracionados em sprints, que a gente chama, e tem time que trabalha com sprint de 1 semana, tem time que trabalha com sprint de 2 semanas. Aí vai ao gosto do freguês e como. E isso acontece dentro da mesma empresa, squads decidem trabalhar do jeito De que elas sprint, quiserem. de É maneira de comum acordo, Sim. tá? Perfeito. E quando você está nesses processos, você tem duas coisas que você precisa fazer sempre. É delivery de produto, que é o outcome, é o que saiu, né? Legal. De resultado de negócio daquela entrega de tecnologia, né? Boa. Tem essas duas coisas, elas às vezes confundem, né? Eu tenho o output e o outcome. O output é a tangibilização daquilo. Você precisa construir uma página de checkout. Você construir junto com os engenheiros, aí, fazer essa Uhum. interface, fazer as integrações. Ela funcionando o processo, aquilo ali é o output, o elemento físico digital daquilo. Perfeito. O outcome é o resultado que aquele checkout vai gera. gerar. Ele aumentou a conversão? Ele deu uplift, Cara, etc. tem um exemplo, só pra te cortar, que acho que é do Luciano. Mas só pra exemplificar isso. O Luciano falava de como ele pleiteava o aumento do salário dele no trabalho diante dos resultados que ele tinha das implementações que ele fez. Exatamente, porque a partir do momento que eu passei a entender, e assim, eu trabalhava num ambiente onde a gente não tinha PM, a gente tinha gerente de projeto mesmo, Uhum. porque a gente estava ali para poder gerar valor para clientes que Uhum. contratavam a gente. A gente trabalhava numa consultoria e numa fábrica de software. Então, como que eu comecei a descobrir que o que eu estava fazendo custava tanto, sabe? E aí foi quando eu me conectei pela primeira vez com os dados, que, pô, peraí, então essa parada que eu acabei de implementar aqui no login otimizou a quantidade de pessoas que passaram por essa página, e aí agora a gente tem 30% a mais de pessoas que passaram por essa página e adicionaram o produto no carrinho. E assim, no cenário geral, pô, a partir do momento que o meu chefe vende isso como uma puta solução e não me dá o crédito, tá tudo bem, ele pode não me dar o crédito lá fora, mas dá o aqui dinheiro. dentro ele vai Me pagar o valorize, cheque, né? vai fazer o PIX, tá Exato. ligado? E aí foi isso que Boa. meio que orientou um pouco de uma parte da minha carreira, assim. Boa. Isso, pra gente é, assim, trivial. Em gestão de produto, a gente tá sempre olhando pra isso. Uhum. O que eu coloquei, isso aumentou ou diminuiu o resultado, Perfeito. tá? Que é o resultado que a gente busca no final. E aí, voltando no que a gente tava falando ali, de como que essas pessoas se beneficiam, pra você ter esses, né, outcomes, que são os resultados, Uhum. você tem que rodar sempre dois processos, que é o delivery, que a gente chama de product delivery. Eu tô sempre Uhum. entregando algo, e aí o ciclo muda se eu entrego em duas semanas, em um mês, e eu tenho que sempre fazer discovery, né? Então, nesses dois momentos, você pode utilizar dados, toda a equipe. E aí não é só o PM, não. É o Uhum. PM, Design, Engineer Manager, Quem assim, tiver, né? quem está comprometido com o resultado deveria estar se preocupando com isso, né? Uhum. Independente se ele acha que essa é chapéu dele, alçada dele ou não. A gente sabe que sempre tem uma pessoa que responde por, né, mas todo mundo tem que estar na mesma página. Quando você está fazendo, né, discovery, você tem que somar informações. E tudo são dados. Informação de mercado, benchmark. Você pode pegar uma pesquisa super estruturada do Uhum. mercado, você pode fazer pesquisa qualitativa, que é entrevistar um monte de usuários, né? Fazer shadow, fazer um monte de coisa, mas as pessoas que trabalham dentro da empresa já com aquela área. Então, se você está construindo uma solução, por exemplo, pegar um exemplo uma das últimas coisas que a gente fez em Loft lá, a gente tinha um programa de indicação. Esse programa de indicação, ele foi levantado, ele foi colocado de pé primeiro pelo time de operações. Uhum. Operações lá do time de canais, que era responsável por trazer Uhum. resultado, comprou a ferramenta de terceiro e começou a pilotar um programa de indicações. Alguém indica um apartamento para ser listado na Loft e ganha X por Uhum. aquilo. Eles fizeram com a ferramenta terceiro, viram que tinha um potencial e eles trazem para a empresa de tecnologia e falam: olha, a gente pilotou até aqui, né? A gente está com esse resultado, mas a gente está entendendo essas dificuldades. Eu não consigo integrar no Salesforce CRM principal, porque vem de um terceiro, não tem autenticação, não tem login, a gente está correndo um risco aqui e tal. Então, eles trazem, né, o case de negócio, o resultado, e Perfeito. trazem uma lista de
de situações que eles precisam contornar que vai fazer aquilo ser potencializar. E aí ele chegou pro time de tecnologia e produto. Falou, beleza, então falei com a galera que entende. Aí depois eu vou falar com os usuários que já estão nisso, eu vou ver as limitações tecnológicas, então o Discovery engloba tudo isso. E você pode usar Perfeito. dados, né, que já tem naquela plataforma que já passou, ou de outras partes do produto que você já tem de comportamento do seu produto. Então você usa dados nesse Discovery. Perfeito. Quando eu lancei algo, é inevitável você acompanhar o que se lançou. É o mínimo, né? Já aconteceu com a gente lançar uma solução e cair o resultado. Quem nunca, né, fez isso? Perfeito. Então, se você não estiver olhando, você está ali perdendo uma oportunidade Uhum. gigantesca. Então, esses 2 momentos que sempre acontecem no ciclo de produto, ele vai ter outras fases, outros momentos, eles podem acontecer em diferentes times frames, mas você vai sempre ter que fazer discovery e você sempre vai ter que fazer delivery, né? Um time Perfeito. que não entrega nem deveria existir. Perfeito. Então, você usa dados aí e qual é o chapéu que está usando esse dado, pouco O importa. Se time, você é o designer, time que não entrega não deveria existir e o time que não discover vai ser mandado embora. vai ser embora. Exato. Cara, e no meio disso tudo, Rex, acho que tem um ponto bem interessante que a gente tem visto, né? Acho que, porra, todos nós aqui e muitas pessoas passam pelo podcast, muitas delas estão nesse mercado há muito tempo. E a gente vê como o mercado vai amadurecendo. E acho que justamente quando eu vejo o mercado de design, o mercado de produto, porra, ter PM, PO, ter uma pessoa dentro de uma empresa que é específica para UX Research, jamais imaginei. Que é ter Uhum. uma, tipo, existe uma equipe sozinha para UX Research, fazer pesquisa com as pessoas. Pô, isso é do caralho. E você vai vendo a maturidade das empresas e do mercado evoluindo. Mas existe, na minha concepção dessa evolução do mercado, uma questão que sempre eu fico em dúvida do que acontece e como ela está relacionada com essas outras áreas e evoluções aqui, que é a parte da coleta do dado e como é que a gente assegura que isso está correto, Uhum. beleza? Então, qual é o meu ponto aqui sobre? A gente tem o PO, o PM coletando dados, informando dados, analisando dados. De quem é a responsa por garantir que essa coleta de dados ela é fidedigna, ela não está cagada, ela está Uhum. correta? Porque minha visão, será que existe uma equipe, por exemplo, de analytics que tem essa responsa de coletar dados e tem a responsa de interpretar os objetivos de negócio das áreas para coletar o dado, mensurar e ajudar na decisão? Ou não, só coleta a decisão do outro time, está em conjunto? A gente conversou com o cara, um time do Itaú, e o cara falou assim, cara, o time, assim, a analytics, né, transformar dados em decisão, é uma skill que todo mundo deveria ter. Em Uhum. todas as empresas, as pessoas deveriam ter essa skill. Sim. Então, o nosso time, ele tá sim em contato direto com todas as áreas, mas ele é responsável por entender o objetivo de negócio, entender a necessidade, coletar esse dado, dar essa informação de forma concreta e dividir a opinião da análise sobre isso. A análise não é só do outro lado. E a gente já viu em outros momentos que não. Por exemplo, o Quinto Andar também já esteve aqui, foi não. Na realidade, ó, aqui no Quinto Andar, a gente entrega, garante a coleta, a mensuração, entende os objetivos de Tem negócio, tanto, e entrega esse dado concreto, funcional e perfeito e o outro time vai analisar. tem tanto dado, um time de dados como uma vertical que vai provisionar o ambiente e provisionar, pô, igual o Caio falou no podcast lá, pô, eles montaram um SDK que, a partir de agora, todos os times de tecnologia do Itaú utilizam esse SDK para poder implementar a coleta de dados, que Uhum. dali eles vão distinguir da onde e para onde aquele dado vai, de onde ele vem e para onde ele vai. Então, Sim. existe dados como uma Uhum. vertical dentro de uma empresa e existe, e aí, assim, eu concordo com esse ponto de, porra, saber perguntar e saber olhar a porra da ferramenta, talvez seja a responsabilidade do PM ali, porque tá Uhum. analisando os dados Sim. comportamentais da jornada do usuário. Mas assim, dados como uma vertical e dando suporte também é algo que, tipo, não tem necessidade só, sabe? Ele pode ter a visão proativa das análises para Sim. poder minerar aqueles dados e trazer oportunidades também. Eu Então, queria justamente entender qual é o papel da pessoa de produto nesse rolê, sacou? Nesse rolê todo, né? É outro assunto que tem diferentes formas de trabalhar. E eu Perfeito. vi que a gente vai sempre tentar trazer aqui pro podcast da Métricas, assim, o que seria o ideal, né? Que os profissionais Perfeito. deveriam estar buscando. Então, eu vou trazer esse ponto de vista e eu sei que não é a realidade, tá, gente? Da Uhum. maioria das empresas. Existe uma dificuldade grande. O ideal é que você tenha, dentro do time de analytics da companhia, né, de BA, um grupo de pessoas, né, dimensionado de uma forma inteligente para atender a quantidade de times que tem, que eu Uhum. também já vi esse problema. Eu vou criar um time de Web Analytics.
Ela falou, mas por que vocês estão falando isso, gente? Gente, existe um time de BA, de Business Analytics. Esse time de BA não sabe fazer Web Analytics, na maioria das vezes. Perfeito. Mas não, aí você tá sendo prepotente. Tá bom. Então, assim, dá uma olhada no mercado e tire suas conclusões. Converse, né? Converse. Pede pro seu time de BA lá pra implementar um GA, ou pede pra implementar o GA4. Não, pergunta se o pessoal do time de BA lá já migrou pro GA4. Pois é. Então, dito isso, a gente tem que ter pessoas dentro de um time de Business Analytics, pessoas que, cara, tá fazendo uma carreira ali em Web Analytics, é uma especialização, e a gente tem que Já. encarar isso como uma realidade. Não adianta você querer fazer Eu não Web digo nem Analytics, Web Analytics, Digital Analytics, Digital porque... Analytics como um É, todo. Exatamente. A gente falou Web Analytics que a gente é old school, né? Mas pra gente Exato. é WA, né? Não, com certeza. Não é, pô, pelo amor de Deus, mas eu quero dizer porque, assim, principalmente porque a gente tem um cenário hoje onde todos esses produtos acabam tendo um ambiente mobile também e são skills diferentes do ponto de vista São. técnico, Boa, principalmente. Boa. Exato. Então, eu acho que tem que ter uma pessoa ali, ou uma quantidade de pessoas que atenda, que entenda disso. E é na linha do que o Luciano falou, que assim, a responsabilidade de implementar é do time. Né? E eu penso assim também, é do time, é do squad que cuida daquele pedaço da jornada. Mas a responsabilidade de prover os padrões e facilitar, dar um code base, dar um guide, ou Boa. fornecer uma solução plug and play com uma documentação bacaninha, é de um departamento específico. E seja lá se ele é na sua empresa é um BA, é de Data Science, ou tem Área de empresa dados que como um tem todo. só a parte de engenharia de Sim. dados, né? A gente tinha na Loft só uma parte de engenharia de dados que cuidava dessa parte. Então, você tem que ter um time que provenha essa estrutura. A nossa ferramenta oficial de Digital Analytics é o RIP. Então, beleza. Alguma pessoa dentro desse time de É responsável Analytics por isso. é responsável por entender bem de RIP, Não definir só os entender, padrões, fazer a interface documentar. com o suporte do RIP. Sabe, você tem que É o ter. responsável. É quem o bota pra responsável, frente é é o pai. Responsável, É o isso pai. aí. Então, assim, ó, RIP, governança, padrões, se o evento é camel case, lowercase, etc., caracteres, vai integrar com quem, para onde o dado sai, é essa pessoa. Vamos falar que nesse caso a gente elegeu que é o time de BA, tá? É o Beleza. time de BA responsável. Tá aqui a documentação. Esse time é responsável por conversar, comunicar, evangelizar, fazer sessões frequentes, sei lá, dar treinamento, seja o que for. Implementar e usar o dado no dia a dia é cada silo daquele. Eu não gosto da ideia de silo como empresas que se reparte, não enxerga, não olha para o lado. Mas, digamos, a gente se organiza em pequenos grupos para gerar produtividade. Perfeito. Então, o PM, o PO, o designer daquele squad, ele tem que falar o que ele mapeou, o que ele quer que seja implementado. Eu acho que o Luciano fala bastante disso, ali da parte de você ter o seu mapa de mensuração, seu plano de mensuração, deixar isso claro, pegar e fazer a ponte entre as pessoas de dev do seu time de desenvolvimento e a fonte da verdade, que é o time de BA, que fez lá um playbook, uma documentação de como deve ser, falar assim, ó, seguindo isso aqui, você tem que implementar esses eventos, essas interações, esses metadados, e porque eu vou precisar disso para fazer análise depois, entender se deu bom ou se deu ruim. Eu penso assim, tá? Então pode ter um monte de variações disso, ou formas bem boladas disso, mas no final das contas alguém tem que definir muito bem o que ele quer medir naquela etapa da jornada de interação. Essa mesma pessoa tem que ser capaz de analisar esses dados, porque se ela pediu isso, ela tem um objetivo, e a análise tem que estar conectada com o objetivo do squad, com o objetivo do negócio, e alguém tem que ter a responsa de dar os padrões de implementação. Exatamente, porque se você não tiver isso, você vai pegar qualquer ferramenta. Você pode usar o Amplitude, o RIP, você pode usar o próprio Google Analytics 4, Mixpanel, vai ficar uma zona e assim, o ser humano tem criatividade suficiente para poder transformar tudo em uma merda. Porque, assim, no cenário geral, quando você não tem esse provisionamento, eu digo provisionamento, mas assim, é você ter esse guideline mesmo. Pô, olha só, a nossa aplicação web, ela tá escrita em tal parada. Pô, então eu não posso provisionar, eu tenho que provisionar uma biblioteca que contemple as informações e, acima de tudo, abstraia as minhas informações. Sabe, você tá provisionando tecnologia para um time de tecnologia, só que interno, manja? E aí eu acho que... Realmente a gente chama de time de plataforma, né? Exatamente. Time de plataforma fazer isso. Muito porque eu não vejo tanto, e eu até tenho um ponto que eu acabo
discordando em relação a esse ponto, que é, beleza, esse cara ele vai ser responsável só por provisionar essa tecnologia, mas eu acho que isso dá um pouco do entendimento que isso é um time de suporte a dados. Sacou? E isso até faz parte do processo de cultura de dados no quesito de você democratizar como que aquilo dali funciona. Só que isso acaba gerando um problema que é a responsabilidade não é do PM mais. Porque sempre que ele tiver um problema, ele vai buscar resolver a solução. Vou dar um exemplo clássico. Os dados não batem. Por si só, um cara que está trabalhando e está mergulhado nos dados diariamente, ele tem que entender, porque foi ele que demandou dentro do plano de mensuração e ele sabe como aquilo é calculado. Sim. Então, o que eu tô querendo dizer? Tipo, o time de dados ali, essa vertical que vai provisionar esse ambiente, também pode ter uma pessoa que está ali para minerar os dados. E o que eu digo de minerar os dados? Olha, as hipóteses mais complexas, deixa que a gente faz aqui, porque eu vou extrair isso dentro do lake direto, e aí eu vou te dar não só a resposta, mas eu vou buscar a oportunidade. Manja? Entendi. Então, eu não sei se eu consegui ser... Não, eu entendi. Eu É porque, como eu falei, a minha visão ela tá muito mais assim de um mega time super estruturado, com os papéis muito bem definidos, que eu sei que não é a realidade. Eu sei que tem time que o cara cruza a bola, corre pra cabecear e fazer gol e tudo mais. Mas no cenário que eu tô mal acostumado, eu posso dizer assim, a trabalhar, os papéis são muito definidos e a gente tem times que provêm plataforma e internamente na empresa, ele é comunicado como isso é uma solução de plataforma. Isso traz uma carga, e na maioria dos times que já estão alinhados com isso, estão acostumados com esse modelo de trabalho, que eu provenho a tecnologia e as responsabilidades são suas. Eu vou dar um exemplo que às vezes ajuda a tangibilizar isso. Tem muito, e a maioria das empresas vai ter um time de plataforma que é responsável pela parte de autenticação. A parte de authentication, né, de auth ou de accounts. Então tem um time que ele é responsável pelaquilo, mas em todo o restante do produto, seja mobile, seja web, seja um negócio on-prime, né, instalado, que vai usar a solução de auth, de authentication, ele é responsável por pegar a documentação, ler, tentar autenticar. Vamos supor, a mesma validação que a gente faria é autenticar o resultado, se está autenticado ou não, é um só. E aí, o que ele provém junto com isso? Esse time, ele provém uma forma de testar. E aí, quando eu falo isso, eu estou assumindo que esse time de dados, ele provém uma forma de testar. E a responsabilidade de testar é do time que está implementando. Então, não tem essa de eu te cobrar de que o dado não está batendo. Porque você, como time de plataforma, você me deu tudo. A documentação, os padrões e como testa. E aí, nesses times mais estruturados, a gente tem, normalmente, a gente ou contrata uma solução de mercado ou a gente cria um detector de anomalia. Então, se o seu dado chegar aqui anormal, eu vou disparar um alerta para você de volta. Falar, olha, sua implementação tá batendo aqui. Então, falo, mas o que tá errado? Não, você é dono desse contexto. É você que consegue abrir e ver toda a lógica e descobrir o que tá errado. Os padrões estão aqui e a forma de testar tá aqui. É porque tem um ponto, e aí, eu não sei, pode ser que vocês me ajudem a chegar nessa conclusão aqui. Porque assim, teve vários insights que, assim, porque nesse caso eu sou a plataforma, né? Eu provisiono a tecnologia para todos os nossos times aqui internamente. O que eu percebo? O nosso time de tecnologia descobre muita coisa, saca? Só que e assim, o que eu deixo bem claro para eles? Que se essa responsabilidade fosse só de prover a plataforma, ou seja, só de implementar o GA, talvez a gente não tivesse descoberto tantas coisas que o time de business aproveitou na outra ponta. Então, eu acho que é uma via de mão dupla, porque a galera que está mais próxima do dado bruto tem mais condição de minerar essas informações e também extrair resultado disso. E aí acho que a gente cria o contrário, né? Porque nesse caso o time de plataforma, ele é um cara que recebe a demanda e ele executa. E aí ele vira gerador de demanda. Então, ó, olha só, eu acabei de encontrar isso aqui. Tem um caso clássico que a gente tem aqui. Eu navegando lá, entendi que, olha, existe uma hipótese aqui que pode ser testada. A página de produto tem uma quantidade de erros JavaScript absurda. Se a gente orientar o time de tecnologia a resolver esses bugs, eu tenho um aumento da taxa de adição do produto ao carrinho? O cara que tá como PM lá na ponta, às vezes não tem isso, porque ele tá pensando se o cara tá adicionando só o produto no carrinho e não o todo por trás de tecnologia, entende? Eu não sei se... Mas aí, nesse caso, a gente gera a hipótese pra esse cara testar. Então faz o seguinte, na tua próxima sprint, orienta o teu time de tecnologia a resolver esse bug.
Legal. Sacou? É porque isso é raro. E assim, então. geralmente, mais uma vez, eu tô falando desse contexto que eu tô mais acostumado. Os times, eles têm papéis muito bem definidos. Então, esse time certeza. nunca Exato. tem a responsabilidade de ficar fazendo análise ou ficar levantando hipóteses. Seria ótimo. Mas eu acho que nesse sentido que você falou, tem um caminho aí que é natural também, que é o caminho de melhoria. Uhum. Uma coisa é eu te cobrar pelo erro que às vezes foi gerado por mim, botei um monte de JavaScript pipocando aqui. Uma coisa é falar, olha, eu tentei implementar, e nesse caso de uso, uma vez que a gente constrói soluções agnósticas para serem white labels e usado em várias situações e em diferentes etapas da jornada, falou, ó, esse caso de uso aqui tem um porém. Aí eu falei, beleza, legal. Eu vou acrescentar essa nova capability na minha plataforma, na minha solução de analytics, e no próximo release você vai ter isso. Então eu recebo de volta de você uma sugestão de melhoria que faz sentido e que se eu agregar, ela é às vezes escalável, né? É um Perfeito. caso de uso que a outra pessoa pode precisar, o outro squad, outro squad. Mas teria até outros jeitos de resolver isso daí eu também. tenho, acho que um ponto paralelo a isso que eu acho que é legal, é de trazer a camada de responsabilidade, né? A gente falou de, por exemplo, ter times muito bem definidos ali. E eu acho que isso é muito bom. Mas não só de times E definidos. a gente sabe, mais uma vez, eu vou ficar repetindo, a gente sabe que não é a realidade, tá, Então, galera? A gente não tá viajando na batatinha mas aqui. eu queria deixar tangível pra galera aqui que É. não tem isso. É deixar responsabilidade. Não esquece time. Beleza, você tem um time de 10 pessoas que todo mundo faz tudo, mas qual a responsabilidade de cada um? Por quê? Qual o problema que eu vejo acontecer, tipo, demais? Cara, você pega. Eu duvido, e vocês me corrijam se eu estiver errado, eu duvido que você dá pra qualquer dev a responsabilidade dele codar e já fazer deploy. Permite isso? Porra nenhuma. Tem alguém que olha, vai ter uma regra de deploy, tem uma semana de deploy, tem uma análise de deploy, vai ter um dia específico, não é tudo vai subir, vai ter alguém que vai revisar o que esse filho da puta fez. Não tem. É. Em sua base. Tem, Às vezes tem. a gente Basicão. automatiza. É, Mas a galera basicão. automatiza Aí o code automatiza review, ele é teste. Sim, automatizado, mas tem teste não sobe em unitário. produção a qualquer um. Não, é isso mesmo. Existe um processo de Perfeito? code review que é Uhum. implementado, sim. Todo mundo sabe que isso existe. pra Além do área review, técnica. tem a fracionação, né? Mesmo que subiu, eu ponho pra 5% da base, depois pra Sim, 10%. Vou subir. Todo mundo sabe isso na parte de programação, certo? É meio que comum a gente saber disso. Por que na hora que a gente está falando de ferramentas de implementação e configuração, todo mundo pode mexer? Sim, concordo. Todo mundo concordo. pode fazer o que quiser. É. De novo, tá errado. É um Porque erro tem que isso ter um aí. responsável, mano. E aproveitando que você falou, Gustavo, eu já vi isso acontecer várias vezes. A minha teoria é que quando a maioria das empresas começam a ter ferramentas de digital analytics, seja lá qual for ela, antes de ter uma área formada. Alguém quer, alguém teve um interesse, o marketing precisa de uma coisa. E aí tem. Como não Concordo. tem um responsável ainda, todo mundo que pede, eles dão acesso. E aí vai virando a zona. Aí quando chega uma área e estabelece, essa área começa a criar padrões e começa a tirar acessos porque ela estabeleceu padrões. Eu já vi isso acontecer Pra várias caralho. vezes. E eu acho que a responsabilidade é justamente essa. E aí o exemplo que eu dou aqui, eu vou tentar dar um exemplo bem básico, assim, e tentar tangível. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que você tem lá, vou dar 2 exemplos, beleza? Imagina que você tem lá a RD, beleza? E aí você usa a RD para criar landing page. E você tem uma agência que opera RD para você. Show? Do outro lado, você tem uma outra agência que opera a parte de inside sales para você e pega esses leads e também vende. É outra empresa. E em terceiro lado, você tem uma empresa que está implementando as partes analytics para você, te ajudando a otimizar e analisar isso tudo aqui. Show? Show. Você vai me dar acesso para mexer na RD? Não vai. Tem alguém ali. Por que essa pessoa da RD, a agência que mexe na RD, por que a agência que faz a parte de vendas pode ter acesso ao GTM e ao GA para mexer em configuração? Não faz sentido. Não faz. E, de novo, você já faz isso. Pro outro lado, você fala, não, eu tenho um responsável. Por que o GA e o GTM, nego, acho que é terra de Marlboro? E aí, vou trazer o segundo exemplo, só para deixar mais claro. Você tem uma agência que trabalha com você em VTEX. Show. Você tem uma agência que opera para você a parte de performance. Você tem uma terceira empresa ou equipe interna ou externa, foda-se, que trabalha com você na parte de configuração e implementação de GA, GTM, Mixpanel, qualquer ferramenta. Por que a galera de VTEX e a galera de agência tem acesso ao GTM se você não mexe no BM dele e você não mexe no código dele no admin da VTEX? Não faz sentido de novo. Não, assim, Só que tipo assim, o que eu sinto é que aqui eu super tô de boa. Aqui eu tô super de boa. Ali, foda-se. Deixa todo mundo mexer. O que eu vejo e depois, é que se a coleta vezes... de dados estiver errada, eu culpo porque alguém. internamente eu discordo, porque nesse caso o dado, lógico, a parte de configuração eu concordo totalmente, Sim. mas a visualização ela tem que ser democratizada. Visualização as pessoas podem ter. Eu tô falando de mexer
e operar. Ah, sim, editar, beleza. Com Exato. certeza, o nível Porque você hierárquico não me aí dá faz parte acesso da ao admin governança. da Vetex pra mexer o EAN13. Com certeza. com Eu vou certeza. falar assim, mais uma vez o que eu vejo, tá? Cara, eu tô falando de você ver uma empresa gigante que fatura milhões e que gasta milhões em mídia e tudo mais também. Mesmo essas empresas com esses perfis, o que acontece? Acontece o momento que a água bate na bunda, né? O famoso... A água dá Vamos tapa supor, na cara, às vezes, né? Isso acontece, gente. Não tô falando mal desse fato. Acontece. Tá chegando o final do mês, as metas, seja lá de quais forem de vendas, de faturamento, não tá batendo. A equipe de marketing a equipe de vendas tem que se virar para fazer alguma coisa. E às vezes a gente que trabalha mais do lado da tecnologia, a gente não tem um senso de urgência do time de vendas. Isso é um fato, tá? E aí o time de vendas de marca fala assim: vou fazer uma campanha inesperada aqui, nessa semana, na última semana do mês. Cara, não tá planejado. O time de tecnologia não estava provisionado para atender aquela demanda, que essa demanda ela vem com fazer uma landing page, subir não sei quantos criativos e não sei o que lá, e botar uma tag de um parceiro e de um influencer que a gente decidiu aqui de última hora. Ah, não tá no meu projeto. Me dá acesso aí que eu mesmo boto. Aí alguém deu acesso lá pro fulano, ciclano, o terceiro que foi contratado pontualmente, fez aquela ação, todo mundo bateu a meta, ficou feliz, o time de tecnologia continuou trabalhando lá no roadmapzinho dele, intocável, né? Que às vezes é assim, o roadmap de ouro, não tem responsabilidade com o resultado de negócio, e aquele acesso ficou lá. Assim, ó, a galera tá cagando pra quem tá com acesso lá, na real. E aí depois, passou um mês, falou, ué, Total. esse e-mail, fulano de tal, por que isso tá aqui como acesso admin no meu GTM? É porque alguém precisou, ninguém segurou a bronca e deram. Você E é isso que você acontece. levantou uma bola muito importante em relação a essa parte de não só de responsabilidade, mas de times de tecnologia não ter participação em negócio, Resultado. em resultado. Porque, nesse caso, fica parecendo que o time de vendas é que não entregou, o time de marketing que não entregou, e o time de tecnologia entregou tudo. E aí eu digo isso porque tem muita discussão de sexo dos anjos sobre que tecnologia que a gente vai utilizar. E no Nossa. final, foda-se a tecnologia. É. Porque se isso tem que estar alinhado com a expectativa de negócio. Você pode, e tem um meme que não é meu, é um meme que tem na internet, eu otimizei o login em 100 milissegundos. E aí o cara alterou o botão para verde. O que é mais complexo? Com certeza otimizar 100 milissegundos do login. Nesse caso, 1000 milissegundos do login, que vai dar um segundo, enfim. Mas nesse caso, a gente tem uma complexidade e alguns programadores ficam putos porque o que gera resultado é algo simples. Uhum. Mas é porque o time aqui não está orientado a demandas de negócio que vão otimizar a jornada do usuário para poder fazer com que ele converta mais ou que ele fique mais retido. Na maioria das vezes, esse cara ele tá preocupado com o desafio técnico. com o desafio técnico. É. E aí, quando você cria esse descolamento, aí traz uma visão, porque, tipo, nesse caso, para mim, o time de tecnologia tinha que estar tão desesperado quanto, Sim, porque não bateu a sim, porra da sim. meta, tá ligado? Cara, a gente tem uma máxima, assim, eu sou mais de uma escola que fala, o time de tecnologia, ele só existe para gerar impacto. A gente sabe que no caminho do gerar impacto, você pode, cara, trazer um baita desafio técnico, porque isso é importante para você motivar e reter um time técnico, né? São diferentes modelos Não, mentais e e existe tudo mais. existe desafios super técnicos em problemas de negócio. Ponto. Sim, Sacou? exato. Então acho que a questão a gente tem que estar sim alerta à questão do o desafio técnico que eu coloco diante desses profissionais que querem sim ser desafiado, criar um case legal, mas a comunicação tem que ser sempre muito clara de, olha, esse é o resultado, esse é o time frame esperado, Perfeito. e a gente vai mudar de direção, vai pivotar quando for necessário. Tamo alinhado? Tá alinhado? Não tamo. Vamos rever. Vou dar um exemplo claro aqui, né? Eu acho que eu quase nunca falei sobre isso, né? Eu participei do time que fez o app da Loft. A gente não tinha app até um tempo atrás, e não vou lembrar em quanto tempo. Mas todos os nossos concorrentes, né, de real estate ali, Zap, Viva Real, Quinta Andar, todos eles tinham app, né? Então a gente tem que estar muito claro, e é papel também das lideranças comunicar qual que é o objetivo. E aí falaram assim, tá na hora da Loft ter um app mobile, nativo. Então, qual que era o primeiro briefing?
O primeiro objetivo é presença. A gente não tem presença. Então, em momento nenhum eu falei que eu quero resultado, eu quero participar de X% Só da quero estar ali. presença. Tá. E às vezes as pessoas não conseguem entender isso. No mercado que branding é importante, Sim, como Pra que tu vai caralho. tangibilizar para um programador a necessidade de Exato. brand no negócio? aí eu tá vou ligado? chegar para a parte técnica. Vamos fazer, beleza. Nos deram essa missão. Vamos fazer? Como que eu atinjo o objetivo da forma mais rápida? Vou fazer um WebView, que é uma casquinha, vou cascar, vou Um iframe dentro do chupinhar o telefone. site lá dentro. Os desenvolvedores não gostaram dessa ideia, porque eles queriam um desafio técnico de fazer uma Quero coisa fazer um nativa, app, linda, que ia demorar 3 meses. Sendo que eu podia entregar em 1 mês, ou menos. Eu acho que a gente fez em 2 semanas. E aí, assim, E rolou demorou um muito mais baita- tempo para publicar na Store do que Do para que- fazer. Exato. Então rolou um estresse nesse contexto, nesse cenário. A gente teve que trabalhar com isso. E aí tem fala, pô, mas onde que a gente tá fugindo do assunto Analytics? Não, a gente tá falando que Analytics exige uma camada Exato. técnica. E esses são desafios que a gente passa no técnico. E junto com isso, ou eu coloco o meu app WebView em 2 semanas e começo a coletar dados e aprender alguma coisa sobre, Para poder brifar um aplicativo nativo feito na tecnologia que ou você quiser, espero um quarter inteiro e posso para poder subir um começar a ter negócio resultado, né? Para poder Exato. começar a medir para para ter começar a resultado. descobrir, para começar a Exato. aprender. Com certeza. Então a gente passou por essa dificuldade. Aí depois, assim, ó, colocamos. Agora o nosso próximo desafio é como é que eu faço o app ser relevante no resultado de negócio? Tanto em aquisição quanto em geração de resultado mesmo. Que lá nesse caso Uhum. era fazer agendamento de visitas e gerar o CCV, que é o contrato de compra e venda. Aí sim, a gente começa a falar, beleza, eu já tenho a presença, eu entendi que boa parte do comportamento está nessa direção, aí começamos a entender que personalização é relevante dentro do app, favoritar, as pessoas que favoritavam tinham X% a mais de conversão, e aí você começa a ter dado para Uhum. você priorizar o seu roadmap, porque tem uma infinidade de coisa para fazer no Sim. app mobile que acabou de nascer, né? Então, a gente passa por isso quando a gente tem um desafio técnico. Como que eu Concordo. priorizo o que realmente é o objetivo? E às vezes o objetivo ele pode ser leviano para quem, né, poxa, só tá na Web Store, isso aí é métrica de vaidade. Você vai contar quantos downloads? Nesse momento, eu estou deixando bem claro que é, Que é. tá? E aí, daqui a 1 mês ou 3 meses, a gente revisa o objetivo, que é isso que a gente faz o tempo todo, Perfeito. e a gente volta a conversar. E Perfeito. tudo depende da porra do objetivo. Exato. Exato. De novo. Pô, eu tenho uma última pergunta pra você. A gente vai fazer essa pergunta pra você. Você vai pensar uns minutinhos que a gente vai dar um recado pra audiência. Pô, pergunta é: a gente vê a galera de produto, parece que. Toda a área, né? Marketing, parece que a galera só vê CAC LTV. Aí quando você vai falar com o produto, a galera só quer saber de cohort e churn. Quero analisar o cohort pra ver o churn. Eu quero ver o churn do cohort. Eu queria te fazer essa pergunta, que é, o que você entende, para alguém que está começando, um PO, um PM, uma galera que está fazendo transição de carreira, que agora está ouvindo nosso podcast, o que você entende que talvez tenham métricas ali? Lógico que, porra, a métrica vai depender do objetivo da pergunta que você quer, mas quais métricas ou tipos de análise você vê sendo interessante para uma galera que está começando nessa área e está precisando começar a ter uma orientação, um direcionamento do que ver, do que analisar, que métrica talvez seja importante para algum tipo de jornada, tipo de análise que pode fazer. Quando você pensa, deixa eu dar um recado para a audiência. Recado esse para você que não curtiu, não compartilhou esse podcast ainda, fazer isso agora, porque o que você teve aqui não foi um podcast, um mero podcast. Teve uma aula de como empresas são estruturadas, Mentoria. empresas grandes são estruturadas, e uma mentoria de como, no mínimo, você não deve fazer dentro da sua empresa. Sabe? Então, acho que é isso. A gente traz aqui sempre pessoas super qualificadas para poder falar. Tipo, Tá pô, maluco. o Huxley já trabalhou em unicórnios. Tu já conhece alguém que trabalhou em unicórnio? Eu conheço o Huxley. Então, nesse caso, você tá de sacanagem com a minha cara se você não curtir e compartilhar esse episódio. E a gente tem falado e repetido. Cara, faça um exercício com o seu time ou com amigos, meu irmão. Exatamente. Pega o podcast, você julgou interessante, separa o que você achou interessante, separa o que você concorda, separa o que você discorda. Cara, vai lá no LinkedIn, no Instagram do Hux, manda mensagem pra ele, troca Exato, ideia com pode ele. mandar Sim, mensagem. sim. Vai no meu, vai no do Luciano. No meu não vai, não, Pega porque eu vou essas- sair xingando. Sacanagem. Pega Vai essas lá. informações, leva para os seus amigos, leva para o seu time e fala, galera, ouve esse podcast aí, eu quero que vocês analisem e falem o que a gente faz, o que a gente não faz, o que você concorda, o que você discorda, vamos debater. Marca um dia, dá uma semana pra galera ouvir,
marca um dia, senta, meia horinha, 40 minutos, cada um vai estar com o seu objetivo. Pô, o Huxley falou, eu discordo dessa forma, o que o Gustavo falou, eu discordo daquela. Pô, Isso o que o dá pra Huxley falou adaptar assim, ser aqui pra- assado, acho do caralho, pensei numa adaptação assim, vamos passar. Isso vai orientar. A gente falou e a gente volta a reprisar, a gente gosta de vez em quando, abrir um pouquinho, né, os nossos processos aqui na Métricas. Isso a gente faz toda quinzena, com o time de tecnologia e com o time de business aqui da Métricas e também com o time de educação. A gente pega algum artigo, a gente pega algum podcast, algum vídeo e fala, galera, ouçam, leiam, e talvez se a gente não conseguir fazer de Legal forma... isso. Se a gente não conseguir parar para conversar, vamos fazer de forma assíncrona. Assíncrona. Traga aqui o que você achou interessante, vamos, conforme cada um for tendo o seu Pô, tempo, tem um vai trazendo modelo e disso, debatendo. inclusive, que foi a Carol Livoz lá, me Uhum. ensinou lá no dia lá, e eu esqueci o nome da porra do modelo, mas eu lembro do conceito em si, que era, de acordo com a semana, você tinha um conteúdo desse que ia ser aplicado, e Uma dentro do pessoa time, que é- uma pessoa era responsável por poder ler ou ouvir aquele conteúdo e trazer os insights pra galera discutir. E o resto da Então galera esse também é um outro né? formato que você pode utilizar, uma vez que a gente tenha times muito porque grandes aí, enfim. você ficar ouvindo e não fazer nada com isso, vai te fazer Exatamente. porra nenhuma. Então, você que tá ouvindo isso daqui, assim, a gente faz pra galera mesmo, pra Uhum. comunidade, porque a gente sabe que tem muita gente de produto que fica tomando porrada de Exato. stakeholder e acaba não tendo uma contra-argumentação, porque esse cara é teu chefe e você nunca vai mandar ele pra casa do E- caralho. Então, tipo, pega um corte daqui e fala, o Luciano tá te mandando pra casa Não, do então, caralho. não, pode fazer diferente, ó. Vou te dar um outro exemplo aí que eu já dei essa dica em outro podcast, já falei no meu Instagram também lá. Olha, ó, você pode fazer aquele esquema. Pega um pedaço aqui do podcast que você julga ser interessante para as pessoas ouvirem. Você bota nesse pedaço, bota o teu alto-falante no máximo. Bota o fone de ouvido e bota ele ali do lado. Dá play. Quando você der play, vai dar um porradão. Todo mundo vai ouvir essa parada muito alto. Você fala, ai meu Deus, desculpa, eu tô sem fone. Ih, não tô conseguindo encaixar. E deixa a mensagem passar. Quando passar os 15, 13 segundos da mensagem, você encaixa o fone de volta. Porque todo mundo vai ouvir, vai chamar atenção e vai ser tipo um erro. Só que você vai Exatamente. trazer essa informação pra todo mundo discutir. E ninguém vai poder te Caraca. mandar embora por causa disso. Vocês têm técnicas de guerrilha. Que isso? Eu acho que vai chegando no top 10 assim. Mas voltando à pergunta, Hux. O que você acha aí pra galera que tá começando, fazendo Product Analytics agora? O que você entende que são, cara, análises pelo menos básicas assim, que são interessantes, métricas básicas pra acompanhar? Acho que nem análises básicas, porque pelo que eu entendi que você explicou aqui, tem métricas que são para um cara que está do ponto de vista mais gerencial dentro da estrutura de produto e um cara que está mais na visão comportamental. Então, se você puder dizer, pô, o que o cara que é o PM deveria estar olhando, o que o cara que é o PO deveria estar olhando, sei que mesmo que eles acabam sendo quase que a mesma pessoa, enfim. Sim, é a mesma pessoa com atuações diferentes, né? Bom, é o verdadeiro depende, porque depende muito do contexto. Perfeito. E pensando, a maioria das empresas hoje de tecnologia, de você ter um produto lá, um marketplace, um e-commerce ou um SaaS, esses times são divididos por etapas da jornada. Então, logicamente, cada pessoa que está num pedacinho vai olhar um grupo de métricas diferente. Uhum. Mas falando em geral, assim, eu acho que vamos dizer que, da mesma forma que vocês incentivam aí os times a pegarem um assunto e olhar de forma coletiva, eu acho que deveria ter momentos de análises coletivas. Pô, legal. Ou assuntos que permeiam várias etapas da jornada, independente se você trabalha aqui no topo do funil e esse assunto é lá do pós-venda, não interessa. Acho que deveriam ter momentos de essa geração de conhecimento coletivo. Eu vejo que análises são super relevantes e as pessoas não fazem, é aquele análise um pouco de ICP. Legal. Que o ICP você vai reunir uma série de técnicas e estratégias de análise, mas o principal é você ter uma visão sobre o ICP, não uma visão forçada. O Michel ele fala muito sobre isso, sobre o funil. Geralmente quando a gente fala de funil, Uhum. seja em qualquer processo, a gente tentar encher o topo do funil e empurrar para ele sair do outro lado. Mas o funil ao contrário, onde que ao invés de você empurrar de cima para baixo, você puxa. Você Legal. puxa ali, já quem tá na sua pontinha saindo do outro lado, só você cuida Quem com tá ele quase melhor. convertendo, né? Não, quem já tá dentro Já mesmo, assim, já tá pagando e tudo mais. Você começa a olhar essas pessoas e tratar ela bem, pegar na mão ali e falar, olha, tem essa característica, tem aquela outra. E de uma forma natural. Eu escrevi um artigo sobre isso também, falando sobre engajamento e retenção, Pô. que é um olhar até um pouco mais de comportamental para você olhar qual que é o comportamento natural, qual o ciclo natural de uso. Vou dar um exemplo aqui para Perfeito. tangibilizar. Se eu sou usuário lá do Coffee Plus, é Coffee Plus ou Coffee Mais? Coffee Mais. Coffee Mais. Pô.
provavelmente, o escritório que consome muito café, você volta lá toda semana para comprar uma caixinha nova. Boa. Esse é o ciclo natural. Não adianta a pessoa te encher de publicidade aqui, né, e te fazer um monte de incentivo, te mandar push notification, e-mail, se você não consegue dar conta dessa demanda, Uhum. né? Você consome isso aqui. Então, toda semana. Esse é o ciclo natural e o Gustavo compra Coffee Mais. Eu tenho um e-commerce de ternos. De ternos, né, chique, para que você use em ocasiões super especiais. Perfeito. Qual que é o ciclo natural, Ticão? Cara, você vai no casamento, no máximo aí, uma vez em, sei lá, um ano, em 2 anos, Ah, você vai comprar um. Adianta eu mandar e-mail, push toda notification hora. toda vez, Ah, só porque você comprou um terno comigo uma vez? perfeito. Então isso dá um pouco de visão sobre o que é ciclo natural. Aí são Uhum. exemplos extremos realmente pra gente ter essa noção, tá? Perfeito. Tem um artigo lá no site da Punk Mass que eu explico isso em detalhes, falo de produtos Deixa aqui brasileiros pra também gente na ter uma descrição. noção melhor. Pô. Então, uma vez que você olha quem está saindo no seu funil do outro lado de forma natural, você vai ter uma análise assim, de qual que é o perfil ideal, que é isso que propõe o ICP, né? O Ideal Customer Profile. Qual é o perfil ideal de cliente? É o que mais obtém sucesso com o seu produto, o que mais fica retido, quais são as características dele. Isso dá assim, uma base de para onde que eu vou partir das minhas análises. Beleza, entendi quem performa super bem. E se eu ir nessa direção de qual que é os dados demográficos que define esse usuário? Uhum. O que eu descubro? Qual é a base tecnológica que ele usa? Qual device? Qual resolução de dados? Então você tem um monte de descobertas a partir dali. Uma vez que você cuidou bem de quem já está dentro, porque retenção, né, tem um monte de direcional de growth que fala sobre isso, né? Não adianta você olhar só para aquisição. Tem gente que tem até artigos que falam que a retenção é a nova aquisição, principalmente para SaaS. Você reteve bem, o seu produto está redondinho, você garantiu que o cliente que você já conquistou não vai sair espanando, não vai sair da sua base. Aí você entendeu que está funcionando bem, aí você começa a olhar para quem você não entregou tanto valor. Né? Sempre fazendo agrupamentos de volume. Olha, tem um volume aqui que eu não estou entregando valor, eles só estão ficando 3 meses na minha base, estão dando churn. Quais são as features que eles tentaram usar? Onde que teve taxa de erro? Então, são análises não convencionais, mas se você está olhando do ponto de vista comportamental e comprometido com o benefício do usuário, que às vezes a gente está trabalhando no business que ele te pressiona a falar assim, o resultado do business é o que mais importa. Mas sem entregar valor para o usuário, eu posso até forçar a barra, botar dinheiro no topo do funil pra caramba para adquirir gente, mas vai sair do outro lado. Então, se você olha de um ponto de vista comportamental, onde que eu entrego valor para o usuário real, aí você olha. Aí uma última dica, essa eu aprendi recentemente, vendo um podcast do Lenny, né? O Lenny Podcast lá, um cara super foda. Ele entrevistou uma mulher de growth, Lana, alguma coisa. Ela fala pra gente dividir a proposta de valor em diferentes levels, principalmente para quem está no mercado de SaaS, né? Então você tem um produto que ele entrega uma proposta de valor no nível individual. Então vamos pensar no Miro. O Miro, ele vai... Se você começar hoje, Luciano, ele gosta de desenhar os esquemas de analytics lá para explicar para as pessoas. Ele consegue fazer isso sozinho. E aí depois ela pede para você analisar no nível team, no nível time. Poxa, qual que é a proposta de valor que o Miro entrega no nível time? Então, se o Luciano começou a fazer os desenhos de esquemas de analytics, né, sozinho, aí ele precisa compartilhar com o Gustavo, que a sua equipe técnica precisa ver para implementar, a outra equipe precisa para ver para gerar um conteúdo. Então, você começou a criar uma cadeia de valor nível time. E aí depois ele leva para o nível enterprise. Qual que é o nível que a empresa obtém de valor na utilização desse produto? Eu gerei mais integração no time, gerei colaboração. Então, se você analisar sobre essas diferentes perspectivas, individual, time e nível business, você tem uma série de oportunidades para atacar aí. Então, são análises não triviais, mas é tudo comportamental. Não adianta você tentar forçar com o marketing daquilo, dando não sei o que lá. As análises comportamentais têm muito a dizer pra gente. Perfeito. Você que ouviu a gente aí até agora, de nada, viu? De nada mesmo. Porra, não é não? É, meu. Que isso aqui foi a mentoria, consultoria grátis pra galera. Exatamente. Né? O mineiro vai reclamar. Vai, Ele vai falar, pô, Gustavo, vai você falar de novo ONG é um essa conteúdo porra de de graça. novo. É ONG. Agora vai reclamar contigo agora. Beijo, mineiro, pra você. Hux, irmão, prazer absurdo ter você aqui presencial, Realmente. nosso escritório, Obrigado. nosso estúdio trocando essa ideia. É sempre a honra estar falando com você aqui. Acho que a gente podia falar mais 77 horas aqui. Ninguém vai ao aguentar vivaço. ouvir também depois. Mas a gente já tá aqui, ó, pra falar de novo, trazer
Outro sabe assunto. o quê? Conversar. O que chopp, faltou? Um chopp chopp, pô, gelado. A gente vai resolver isso agora. 2 dedinhos de colarinho, um petisco aqui junto, né? Sim, sim. Porra, Amendoinzinho. tava bom, amendoinzinho. Vamos fazer uma versão mesa de boteco? Mesa de boteco. Vamos, É vamos. Analytics Talk, edição mesa de boteco. A gente Porra, vai fechou. convidar quem? Zeca Pagodinho. Ah, Vai puta ser o que padrinho. pariu, eu não consigo nem falar. O Zeca Pagodinho brota que eu consigo nem falar. Eu já consigo ver ele aqui com aquele bracinho. Aqui, ó, o bracinho levantado. Hux, obrigado demais, irmão, pelo Obrigado papo, vocês. pela troca. Foi foda. Foi Valeu sensacional, mesmo. obrigado. Tô ansioso pra ver esse aí, porque eu vou mandar pra minha mãe. Mãe, eu tô no podcast do Métricas Voz, olha lá. Quando sair, vocês me mandam. Você que ouviu a gente até aí, até agora, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu comprometimento, pela troca de sempre. Valeu e até o próximo. Valeu! Valeu, tchau!